Tarcísio, seja muito bem-vindo ao Starscast. Hoje nós recebemos aqui o Tarcísio para falar conosco, um dos investidores, um dos conselheiros da Stars, para a gente conversar um pouco sobre negócios, contar um pouco sobre a história de empreendedorismo do Tarcísio, que tem tido um grande sucesso, para compartilhar contigo um pouco de conhecimento e inspirar um pouco a tua carreira e o teu negócio. Tarcísio, seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer muito a tua presença aqui conosco hoje. E queria pedir para contar um pouco quem é o Tarcísio, né? Da onde você surgiu, né? Conta um pouquinho da tua história para a gente e como é que você foi empreender. Maravilha. É sempre um prazer estar com o time da Stars. Muito bacana os eventos que vocês fazem. Também é uma satisfação estar contigo hoje, Esla. A minha história, meu nome é Tarcísio Cardoso Selinger, eu tenho 45 anos, sou casado com a Mirella, não tenho filhos, filho de Pedro e Milza Selinger. Cresci aqui na Içara. Nós trabalhamos com fumicultura aqui nessa região de Içara, que era bem forte na época, né? Então, meus pais tocavam estufa, como a gente chamava, e eu vivi ali muitos anos trabalhando nesse meio da roça. Mas com aquele grande desejo de estudar e fazer algo melhor. Então, dali, para conseguir fazer a faculdade, que foi um grande desafio, porque a nossa situação financeira não era muito boa, então eu lutei muito para conseguir fazer a faculdade. E nesse período foi onde eu tive o meu primeiro emprego, que foi com a Farbem, onde eu tenho um carinho enorme pela Farbem, pelo Edmilson Zanata, eu tenho bastante contato com ele. Então, inclusive, a gente vai ter um podcast com o Edilson. O Edilson também, pessoal muito bacana, super solista. A gente já teve eventos da Procer junto com a Farbem, né, na Porsche Cup. Então, é um pessoal muito bacana e eu tenho um carinho enorme por eles. E foi justamente nesse momento de buscar a minha formação. Enquanto eu estava fazendo eu fiz técnico em contabilidade, então eu tive uma experiência de área administrativa e conhecendo a parte de tributos, alguma questão de contábil mesmo, os débitos, créditos, isso ajudou bastante no meu mundo do dia a dia da empresa. Muito razonete ali. Muito razonete, balanço, DRE, então tudo isso ajudou demais no meu futuro, né? Então depois fui querer estudar a parte de ciência da computação, né? Queria me voltar para a tecnologia, então foram 4 anos e meio de bastante estudo, foi bem difícil. Estudei aqui na Unesc, né, em Criciúma. Também foi um período bem bacana, fiz muitos amigos e realmente até alguns dos colegas, no fim, acabaram vindo trabalhar comigo. Então isso foi muito legal. E realmente foi um período bem desafiador da minha vida. Consegui sair da roça para conseguir estudar, principalmente pelas questões financeiras, né? Mas venci essas etapas e o meu primeiro emprego na minha área, então na minha época a Farbem não tinha assim espaço para mim, né? Porque ela estava em crescimento, expansão, e eu tinha me formado e a Farbem ainda não tinha espaço. Eu acabei então saindo para buscar algo na minha área. E então foi onde eu encontrei o grupo da Beta, que era eletrônica, na parte eletrônica. E na Farbem você ficou quanto tempo? Eu fiquei 4 anos na 4 Farbem. anos. Trabalhei 2 anos na parte de produção e 2 anos no PCP. Tá. Foi minha primeira experiência, né? Inicialmente uma parte mais operacional, então. É operacional, totalmente. E quando eu me formei, então fui direto para a empresa onde eu conheci meus sócios. Que foi na Beta Sistemas. Beta Eletrônica, na verdade. Beta Eletrônica. Embora foi engraçado, porque eu mandei o meu currículo para Beta Sistemas, que eu imaginava que queria ser programador e tudo mais. Então, como não tinha vaga naquela época, eles direcionaram o meu currículo para outra. E acabou acontecendo até de uma forma inusitada. Eles me ligaram, eu não sabia nem que era a empresa, porque eu não tinha mandado o currículo para eles, né? E surgiu, eu acabei indo, surgiu a oportunidade, eu fui. E ali eu conheci o Murilo. Na época o Murilo já trabalhava lá há 1 ano. E ali, logo em seguida, conheci o Eduardo também. E a gente tinha uma amizade legal, assim. Eu tinha muita proximidade com o Murilo, né? Porque o Murilo é da área de hardware e eu da área de software. Então, nós sempre estávamos conversando. Ali se fazia desenvolvimento para o controle de estufa de fumo.
E essa é uma situação bem engraçada do que é a história da Procera hoje, porque eu trabalhava com fumo e aquela coisa, nada contra quem fuma, acho que cada um sabe de si, mas eu gostaria muito de poder deixar algo de bom que não fosse fumo. Embora a gente entendia que fazia algo legal para que o produtor tivesse menos trabalho, e também sabendo que a minha família sobreviveu disso, nada contra, porém, um sentimento sempre estava em mente que era, pô, qual o legado que eu vou deixar, né? Qual o meu propósito de vida? E eu conversava muito com o Murilo, assim, comentava também com o Eduardo, o que a gente ia fazer no futuro que realmente fosse fazer a diferença. Então, isso ajudou muito a fazer a gente chegar onde chegou. Porque quando a gente, então, teve algumas situações que não foram muito boas lá na empresa que a gente estava, a sociedade estava, né, se desmanchando lá e a gente estava decidido a sair. Vocês ficaram quanto tempo ali? Eu fiquei 7 anos, o Murilo ficou 8 anos, o Eduardo ficou uns 4. Então, um bom tempo Então, também. era um bom tempo, sim, a gente já era quem dominava nossas áreas lá. Então, quando a gente teve essa situação de iniciar um trabalho lá, mas que ele não avançou e a gente estava pronto para ir embora, o Murilo ele pegou férias nessa época e quando ele retornou, faltava um dia para ele retornar, era um final de semana, na segunda ele vir trabalhar, ele teve um sonho. Ele sonhou, literalmente sonhou com a Procer. Então, sonhou comigo, com o Eduardo, a gente trabalhando com grãos. Que bom que foi sonho, não foi pesadelo, então. E ele levantou de madrugada e fez um plano de negócio no papel aqui, escreveu, a gente precisa vender tantos silos para, né, digitalização dos silos e tudo mais. E vocês já falavam sobre a solução da Procer? A solução existia um mini projeto no início, né, que nunca andou lá na beta. Iniciou lá, que o Eduardo buscando algo diferente. Deixa eu te pedir uma ajuda. Vamos lá. Para o pessoal conhecer um pouco o que a Procer faz. Sim, a Procer ela digitaliza, virtualiza o silo. O silo é uma estrutura de armazenagem de grãos. Ela já existe, como nosso próprio sócio hoje, que é a Kepler Weber, constrói o silo. A nossa função foi de digitalizar a armazenagem de grão, fazer uma automação. Nós colocamos temperatura, umidade, olhamos temperatura e umidade na rua, dentro do silo, utilizamos algoritmos e equações matemáticas para entender o fenômeno do grão e assim poder controlar ele. Saber o momento de secar. E qual que é a vantagem de uma observar. empresa ter um silo sem Procer e com Procer? É porque lá é muito manual. Se tu não tem um sistema, tudo é muito manual. E no sentimento, né? O operador olha para o tempo, vai dar frio, eu vou ligar. E daí, para desligar, ele tem que voltar lá no painel e desligar. Choveu, ele tem que correr no painel, desligar. Horário de pico. Então, o controle é super manual. E o que tinha muito no mercado na época era com um sistema que era... Tu tinha que ir no silo para poder ver as temperaturas. Então, era muito difícil. Tu não conseguia fazer análises rápidas. Então, imagina, tem 20 silos. Tu ia levar o dia inteiro e até controlar o aerador, né, que é a ventilação, ou desligar ela de madrugada, por exemplo. Então, é muito trabalhoso. E se gasta muita energia, porque liga na hora errada, o controle é feito muitas vezes de qualquer jeito, porque o operador ele tem muitas outras funções e acaba não conseguindo controlar da melhor maneira. E quando a Procer ela entra nesse cliente, então ele vê tudo na palma da mão. E todo o sistema ele é autônomo, ele controla automaticamente. Ele lê as temperaturas, faz a varredura completa, traz isso para uma central de processamento, aplica as equações, entende se deve ligar ou não, entende se é horário de pico, se está chovendo. Então, a economia de energia que a gente gera é gigantesca. E você gera economia de energia, tem questão de umidade também, a umidade, porque principalmente no soja, é possível vender com 14% de umidade. Certo. E eles secam demais, perdem muito dinheiro com isso. Pela falta do controle. Pela falta do controle. Acaba secando demais, porque é muito fácil secar soja. Então, o que nós fazemos
é conseguir manter o máximo da armazenagem de forma segura no 14%. Ele vai vender com o máximo de água possível. É uma Vende um pouquinho mais pesadinha. mais né? pesado. Então, ele ganha muito dinheiro com isso. Então, tanto que a gente tem um número que a gente gosta demais de comentar, que é a economia de energia que a gente gera no Brasil inteiro, no mundo, né? A gente também tem trabalho na América Latina. Ele consegue abastecer a iluminação inteira de Criciúma. Caramba. 100% de Criciúma, com a economia, a gente conseguiria abastecer. Então, Só a economia que a Procer gera. abasteceria a cidade de Criciúma inteirinha. Então, é um negócio que nos traz orgulho, que casa exatamente com essa questão de legado, de propósito. Né? Impressionante, impressionante. E ela vem dessa situação de que quando a gente, então, decidiu, né, que o Murilo sonhou, falou com o Eduardo, o Eduardo tinha a mesma ideia, falou a mesma coisa, não, quero fazer isso com vocês. Então, a gente estava conectado com o mesmo propósito, né? E quando a gente foi, daí vem a dificuldade de estar sozinho e ser bootstrap. Não tinha dinheiro, a dificuldade financeira foi um dos grandes desafios que a gente teve. Então, a gente não tinha tanto conhecimento do mundo empresarial, acho que a gente sofreu bastante com isso. Na verdade, a gente baixou a cabeça e trabalhou muito, né? Então, no início, a gente fazia tudo. A gente produzia, desenvolvia. Isso, que ano que foi? Isso foi em 2011. 2011. Então, a gente passou praticamente o ano 2011 construindo o software. Tá. Então, daí vem o grande desafio de não ter um apoio financeiro, é que simplesmente eu deixei de um dia para o outro de não ter salário. E basicamente, vocês tinham as famílias de vocês. Exatamente. Vocês largaram um CLT ali, bacana, CLT. Gostoso, segurança, coisa e tal. E foram se aventurar no sonho do Murilo. Exatamente, vamos empreender. E aí vem os desafios do empreendedorismo, do início, principalmente, que daí tem uma das grandes coisas que a gente tem que ter nesse mundo é a resiliência, né? Porque a gente apanhou, errou bastante, e a gente ficou 2 anos sem receber salário. Então isso foi assim muito, muito desafiador mesmo. Mas o pessoal fala que ser patrão é bom, que é fácil, que dá pra tirar férias direto, que é gostoso, pode tirar férias, né? Vai trabalhar poucas horas quando quer. É que a grama do vizinho é boa, né? Então a gente por muito tempo não teve final de semana, não teve feriado, a gente trabalhou muito mesmo, se dedicou. E é uma das coisas que eu vejo que é importante para qualquer empreendedor, é isso, né? Se dedicar totalmente. Porque senão a chance de não dar certo é muito maior. Então, isso uma das maiores dificuldades do empreendedorismo é que, como é muito difícil implementar uma solução, um negócio novo, sempre tem aquele plano B, né? Ah, é verdade. Se a pessoa tem o plano B, é o que faz a pessoa sair do plano A e dar errado. É impressionante. Exatamente, isso. Eu imagino que sim. Porque no meu caso, eu ignorei completamente qualquer outro plano. Eu fui para dar certo. Não, é isso que vai dar certo. Só que por isso que a gente sempre fala muito do legado e propósito, porque se a nosso motivador fosse dinheiro, eu teria abandonado rapidamente, né? Então, até porque tu era um profissional sênior, né, dentro do que fazia. A gente tinha um salário ótimo. Isso é engraçado, porque a gente levou uns 5 anos para ganhar o mesmo salário que a gente tinha. Uau! Entendi. Empreendendo, tu levou 5 anos para ter o mesmo voltar salário. Na estaca que estava antes. Embora eu estava criando patrimônio. Sim, então, que é o que a gente chama do equity, né? Hoje em dia, isso. né? É realmente construir um negócio. Ali. Exato. Então, para ter o meu dia a dia igual, eu levei quase 5 anos. Então, realmente foi desafiador. E a gente, obviamente, a esposa foi trabalhar, ajudando, os pais, sempre pensando... E o pessoal apoiou bem no primeiro momento? Como é que foi? Sim, foi difícil, mas eles compreenderam, acreditavam no nosso potencial. Tá. Eles viam o que a gente estava construindo. E sempre imaginaram, não, é só o tempo. E principalmente precisa construir, né? Algo que tem que ser construído e leva tempo de fato. Embora, aí é onde entra, né, essa questão da Stars, né? Que eu vejo que é espetacular o modelo, porque se eu tivesse tido ajuda de pessoas experientes que já viveram um negócio, tudo seria muito mais fácil. Então, realmente é o que eu
a gente Até teve esses dias eu dificuldade. estava né? conversando com um amigo esses dias, né? Estava falando assim, cara, como é complexo empreender. Né? Porque o empreendedor que vai iniciar um negócio, ele tem que ter estrutura de vendas, tem que ter estrutura de entrega, tem que ter marketing, tem que ter administrativo, tem que ter contabilidade, tem que ter jurídico, tem que ter tanta coisa Exatamente. que, literalmente, para começar já é caro. Você já começa meio que quebrando, de certa forma. É isso mesmo. Então, existe uma dificuldade muito grande. E, ao mesmo tempo, né, o caso da aceleradora, né, como você comentou, o fato da gente conseguir ter hoje uma estrutura de mais de 400 empresários, que são investidores, que conseguem dar aquela mentoria, ajuda com abertura de mercado, ajuda com networking, isso gera uma aceleração espetacular, né? Exato. A gente teve algumas pequenas pessoas da nossa vida, né? Alguns mentores, assim, que a gente trocava algumas ideias, né? E isso sempre ajudava em algum ponto. Mas realmente, assim, viver o mundo do empreendedorismo, a gente não tinha experiência nenhuma. E isso foi difícil, porque depois, durante essa nossa jornada, o que fez uma grande diferença foi quando a gente decidiu trazer consultores, que é justamente pessoas com experiências em determinada área para evoluir onde a gente queria, onde a gente precisava, na verdade. E a gente começou a buscar primeiro no administrativo. A gente pensava assim, a gente precisa entender melhor como é o nosso lucro, como é o nosso DRE, ver se está sendo bem feito, nosso balanço, a parte contábil, tributação, a gente está pagando corretamente. Então, quando a gente viu assim, nós sozinhos a gente não vai conseguir fazer. E a gente, tem tanta coisa no dia a dia para fazer, vamos trazer pessoas que nos ajudem. E essa foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque a partir daí, a gente começou a ganhar uma evolução gigantesca. Tudo muito bem controlado, número para tudo. Não, agora vai ser tudo trabalhar em indicadores. Foram profissionalizando a gestão. Exatamente. E depois a gente viu, foi bacana aqui no administrativo, vamos para o comercial? Vamos lá. CRM, funil de vendas, manual de vendas. Começou a estruturar, começou a ter um pouco mais de previsibilidade. E isso começou a ajudar no planejamento. E aí foi. Agora, a área tecnológica, estruturando toda a nossa parte de tecnologia, hardware, também automação, todas as áreas, produção, todas as áreas a gente trouxe consultorias. Mas uma das ferramentas assim, que a gente utilizou, e foi espetacular, e um divisor de águas até para a Procer, foi o Lean Manufacturing. Nós tivemos anos ali trabalhando na produção e ela nunca foi exatamente um problema. Mas a gente tinha desafios, né, obviamente. E quando a gente conheceu o Lean, foi engraçado porque a gente não imaginava que pudesse melhorar nada. A gente, a empresa é pequena, já está tudo bem enxuto aqui, não vai melhorar nada. Mas a gente quer evoluir, tem a oportunidade, vamos ver o que acontece. E a gente viu acontecer, cara, e foi assombroso assim, o negócio. Fez uma diferença grande no negócio. A gente conseguiu crescer muito sem contratar ninguém mais. Só a organização, fazer uma linha, um fluxo contínuo, todo o processo um após o outro. E isso foi uma organização. E quando a gente precisou se mudar, porque a gente foi crescendo muito e foi faltando espaço, toda a montagem no novo local já era baseado na metodologia Lean. Então a gente conseguiu organizar muito. E hoje a nossa fábrica, tu vai lá, é espetacular. Tu entra e a gente vive um momento, além de ter colocado o Lean funcionar e o nosso time internalizou isso mesmo. Eles são muito focados, gostam da metodologia. Kaizen para eles é um negócio que eles fazem todo dia, estão sempre buscando melhorar as coisas, então é muito bacana. E então a gente hoje está indo para a transformação digital, porque lá tem a indústria, ok? Então agora nós estamos colocando o MES, que é justamente colocar sensores para poder identificar a produção. E hoje a gente consegue, então, é uma POC, mas a gente já consegue pelo celular ver toda a eficiência da produção. É um negócio fantástico. Legal. E na tua experiência empresarial, qual que é o melhor momento de aplicar a questão de processo de Lean? Eu digo isso porque, assim, muitas vezes para o empresário pequeno, ele olha os grandes empresários e ele fala, tem que ter processo, tem que ter processo. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que um negócio, quando está um pouco mais no início, é difícil
primeiro que já não tem equipe, já não tem dinheiro, já não tem estrutura. E, ao mesmo tempo, vai determinar um processo de algo que está sendo estruturado. Então, qual que é o melhor momento, na tua opinião, de aplicar a questão do Lean, a questão de processo? Sim. Quando tu começa a ter a necessidade de ter mais pessoas na equipe, esse é um momento bom. Até para definir quantas pessoas tu precisa. Porque isso foi um dos desafios. A gente começa a vender melhor. E agora? Contrata mais 2, mais 3? Porque eu não sabia exatamente o tempo de produção. Isso não era muito claro. E com o Lean, tem coisas simples que podem ser aplicadas, porque ela é uma metodologia que tem grandes coisas a serem feitas. Mas existem pequenas coisas. Que é, por exemplo, cronoanálise. Pega lá uma determinada função que tu tem que fazer. Cronometra. Quanto tempo leva para fazer esse processo? Quanto leva para fazer o próximo? E assim por diante. Então, tu desenha todo o teu mapa de fluxo de valor, tu consegue enxergar tudo que tu precisa fazer e o tempo para cada coisa. Aí tu começa a dizer, não, se eu tenho esse tempo, eu tenho 8 horas no dia, eu preciso de mais uma pessoa apenas. Agora, não vai dar. Senão eu vou sobrecarregar, hora extra, e complicar, desgaste. Não, preciso de 2. Então, pequenas coisas da metodologia já vão ajudar muito na organização do processo. Então, começa pequeno e depois avança. Então, acho que uma dica bacana, sintetizando ali a tua fala, é no sentido de, conforme for crescendo e tendo necessidade de mais pessoas, e tentando enxergar como deixar mais inteligente por meio de processo. Porque o que hoje é a grande luta da processo, e a gente busca incessantemente eficiência e tecnologia, né? Vocês estão com quantas pessoas hoje? Umas 260 pessoas. 260. Legal. É engraçado porque no começo a gente pensava assim, cara, será que esse negócio sustenta 3 pessoas? A gente brigou muito com isso. Será que porque isso é muito engraçado, né? Quando a gente começa um negócio, aconteceu a mesma coisa comigo na Stars. A preocupação é, se eu conseguir pelo menos ganhar um salário, né? A preocupação é essa no começo, né? É impressionante. E tu sabe que e é uma questão assim de mentalidade também, né? Porque teve um período lá em 2015, entre 2015 e 2016, teve uma crise no Brasil, né? Grande ali. E a gente... Tá tendo quase todo ano, né? Não, quase toda a vida tem, né? Aquele ano foi um dos piores, assim, né? Então, acho que talvez o pior da processo. A questão Dilma ali, tudo, foi a né? questão Dilma. Então, a gente pegou aquele momento e decidiu assim, vamos tomar uma decisão. Nós diminuímos o pessoal, vamos ter um salário bom para nós 3 e vamos viver dessa forma, com esse tamanho, com essa estrutura. Ou a gente agora, então... Vai colocar o pé no acelerador. Coloca o pé no acelerador, agora vamos expandir, vamos contratar comercial, vamos arrebentar o que a gente tem de opções aqui, vamos fazer. E, por sorte, a gente decidiu acelerar. Daí... É que peitaço também, né? Mas foi difícil, porque foi bem no momento, assim, de dificuldade. A gente, não, então vamos acelerar. Porque a gente confiava no que a gente entregava. O nosso produto se paga em 3 meses. Pega uma safra, iniciou a safra, o produto já se pagou. 3 vezes mais. Então, a nossa entrega de valor é gigantesca. Então, a gente acreditava no payback ali do cliente muito rápido. Muito rápido. Então, a gente acreditava, né, naquela época no nosso produto e precisava de força, de organização. Então, foi isso, né? Foi cada vez mais buscar se organizar, buscar expandir nosso comercial justamente para as outras áreas, porque daí foi o momento que a gente decidiu ir para o soja, porque a gente não tinha ideia se para soja o nosso sistema era bom. E depois a gente acabou indo atrás e buscando descobrir que era melhor para o soja do que para o arroz ainda. Que é onde a gente começou, né? A gente começou com arroz aqui na nossa região. E houve algum momento na trajetória de vocês que vocês chegaram a pensar talvez não vai dar certo? Várias vezes. Várias vezes? No início. Daí foi a vantagem de ser mais de uma pessoa. Porque quando um estava desanimado, o outro dava uma ajuda. Quando um estava desanimado, o outro levantava o cara. Dizendo, não, vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. E assim vice-versa. Daí quando eu estava melhor, o outro estava desanimado, né? Então a gente fala... E o que eu falei do propósito do legado. E isso ajudava, porque no fim a gente falava, cara, o que a gente está construindo, a gente vai deixar um legado incrível. A gente afeta demais a mesa da população brasileira. Porque uma armazenagem mal feita, ela gera fungos que geram micotoxinas que são cancerígenas. Então, nosso trabalho faz com que haja menos doença. Então, o propósito é incrível. Né? Sem contar a energia, né?
que diminui, a vida do produtor, que melhora demais, que antes tinha que levantar de madrugada por causa da chuva e tudo mais. Hoje ele Sim. dorme tranquilo. Então, assim, o benefício que a gente gerava, a gente falava muito sobre isso. Pô, o legado que a gente vai deixar vai ser incrível. E como eu falei, né, se fosse pensar em dinheiro, a gente tinha desistido mesmo antes. Mas como tinha Muito legal. essa pegada do legado e do propósito, ela ajudou a segurar por muito mais tempo. Porque quando o dinheiro não está entrando, alguma coisa tem que alimentar o longo prazo, né? É isso mesmo. Verdade. E teve algum momento que vocês quase desistiram? Foi aquele momento assim de pensar em fechar ou não aconteceu? Não. Era mais nesse sentido de uma pessoa dos três. Desse É, desânimo pontual ali. tipo assim, tô querendo desistir porque tá difícil. E por conta do dinheiro, né? Pô, lá em casa, E quando que os três enxergaram? Deu certo. Tamo bem. Acho que quando a gente rompeu os estados, eu acho que foi um momento de entender assim, cara, agora a gente vai ser grande. Porque antes era só Santa Catarina, aqui Rio Grande do Sul. Que já são dois estados potentes, né? Que eram coisas boas, né? Mas a gente era focado no arroz. Certo. E não tinha ido para soja ainda. E o arroz ele acaba tendo muita fragilidade na nossa economia também, né? Exato. Mas as coisas iam bem, mas iam devagar. Até por uma questão de investimento, né? Não tinha dinheiro, então Justo. era tudo muito orgânico, né? Devagar a gente ia alavancando o negócio. Mas aí quando a gente entendeu que o soja funcionava muito bem e a gente começou a romper os estados, assim, agora vamos lá para Paraná, vamos São Paulo, Mato Grosso, realmente montamos um planejamento para atender o Brasil inteiro. Daí ali eu acho que a gente viu que... E que ano que aconteceu isso, mais ou menos? Eu acho que em 2017, talvez. Entre 16 e 17, a gente entendeu que o soja era possível e ali eu acho que... E quando que a Procer entrou no radar da Kepler? Como que vocês se relacionaram com eles? Vocês procuraram? Eles procuraram vocês? Porque assim, a Kepler é uma empresa listada em bolsa. É uma das principais empresas do Brasil. E aí a Procer... Até então, não tão grande, né? Ali Criciúma, interior de Santa Catarina. Exato. Como que aconteceu essa aproximação? Sim, então quando a gente começou a ganhar visibilidade com os números da Procer, né? Quase 20% da armazenagem brasileira passa pela plataforma da Procer, 79 bilhões em reais a gente monitora, isso começou a dar visibilidade. Então, alguns fundos e a própria Kepler começaram a nos procurar para entender se a gente gostaria de fazer um M&A. Fazer aquele namoro. Fazer aquele namoro. Começou o namoro. Isso foi lá em 2021. Tá. Em 2021 a gente começou a ser assediado por fundos e empresa. E aí foi um desafio, porque é engraçado, porque eu nem fazia ideia desse mundo assim, de compra e venda de empresas. Para mim tudo era muito novo. Eu não sei se você pode falar, caso não puder, tudo bem. Qual que era o faturamento que vocês estavam naquele momento? Eu acho que foi 24 milhões, eu acho. Tá. Então, de lá para cá, vocês quase triplicaram já. A gente foi de 24, quando estava quase fechando com a Kepler, foi a 35. Quando a gente fechou com a Kepler, acho que a gente estava uns 35. Porque foi só o começo de conversa. Sim. Então, a gente estava crescendo muito, quase dobrando, né, os anos, né? Teve vários anos que foi dobrando, né? Porque era menor, então era mais fácil, né? Legal. Hoje o crescimento normal dos últimos anos é de 50%, mais ou menos. Triplicar, dobrar quando é menor é mais fácil, né? Exato. E como foi? Teve os fundos assediando vocês, a Kepler namorando também? Aí foi aquele desafio de decidir, né? Cara, esse filho vocês a menina do baile ali depois. Daí, esse filho aqui, a gente entrega, vende, fica junto, como é que vai ser esse momento, né? Então, quanto tempo foi do comecinho, do primeiro momento, até a finaleira do negócio? Foi 21, 21 ali, as primeiras conversas, daí a gente fechou em 23, então foi 2 anos e pouco. Porque foi em março de 23 que assinou Foi um noivado, então, né? Foi demorar. A carta de intenção, assim, foi lá em 2022, lá em junho, mais ou menos, o MOU.
E depois aí... E eles compraram uma 23. parte do negócio, não foi inteiro. Foi 50% num primeiro momento, mais 50% em 5 anos. Então, a gente vai ter os nossos earnouts ainda. A partir do ano que vem, por exemplo, o ano que vem é um ano que para nós a gente vai ter que lutar muito, porque a base do nosso primeiro earnout vai ser 25. Então, em 26 começa o primeiro earnout, 27 o segundo, 28 o último, então e a venda 28, de 100%. 28 em tese vocês saem da operação. Em tese, sim. A não ser que... Embora a gente vive um momento tão bom que se fala, a gente conversa, né? Se vamos ficar, se não, como é que vai ser, porque realmente a relação com a Kepler tem sido boa, muito boa, de muito respeito também, que isso era uma preocupação, né? A gente vai vender, será que o pessoal não é arrogante, não? O pessoal que é uma empresa grande, listada em bolsa, será que isso não vai ser um problema no nosso dia a dia? Mas, né, que bom que não foi assim. Eles realmente a gente formou um conselho que tem 3 pessoas da Kepler e 3 pessoas da Procer. Tá. Então já ali a gente começou a ter essa relação bem próxima e de muito respeito. Então isso mostrou que nosso futuro aqui com eles vai ser bom. Até para a gente explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona, que esse processo de M&A, de venda, é algo muito diferente, né? Não é o comum do dia a dia. Sim. Mas até me corrija se for diferente um pouco o modelo de vocês, mas normalmente uma empresa, quando ela vai adquirir uma outra, principalmente dessas muito grandes, ela tem naturalmente uma certa insegurança no processo. Né? Até que ponto vai ter um fit cultural, né? Até que ponto a empresa vai conseguir realizar o BP, o plano de negócio, nos próximos anos. Então, normalmente, num processo de aquisição desse, uma empresa maior, como a Kepler, acaba fazendo uma oferta de aquisição de uma determinada parte da empresa, né? Como aqui o Tarcísio falou, 50% no caso deles, e depois coloca-se algumas metas para serem batidas ao longo dos próximos anos. Normalmente, isso ocorre ao longo de 3 a 5 anos. E isso é muito importante para a empresa que está fazendo a aquisição, porque ela consegue garantir também que os empreendedores permaneçam na operação como executivos durante esse período. E aí, para isso, se chama um processo de earn-out, que é basicamente que uma parte da aquisição ela vai ser valorada conforme o desempenho da empresa, nesse caso o Procer, ao longo dos próximos, nesse caso, 5 anos, né? Normalmente de 3 a 5 anos. Então, o valor da venda ela não é fixada no primeiro momento. Ela tem um valor de entrada e um valor depois variável conforme a performance. Imagino que o caso de vocês foi nessa linha, né? Nessa formatação, né? Nossa, foi o EBITDA como base para EBITDA vezes o multiplicador, e isso traz a performance que nós vamos ter no fim. Então, por isso que eu digo, né? Tudo que a gente conseguir melhorar, evoluir, melhorar a eficiência, né? Que obviamente afeta o EBITDA, isso vai retornar para nós, né? Que legal, que legal. Peraí, agora vamos... Deixa eu ver como é que... Respirar. Tá muito legal, viu? Muito legal. Perguntar o que tu faz um pouco para desopilar, para dar uma descansada. Não. Tarcísio, nessa vida tão corrida de empreendedor, né, hoje executivo, né, na Procer dentro do Grupo Kepler, o que tu faz no dia a dia para dar uma desopilada, para dar uma descansada, desestressar um pouco? Eu sei que o Eduardo gosta de tirar em prato, né? Ele já falou, já. É verdade, né? Normalmente, sim, uma das coisas que eu tenho gostado assim, até para desestressar é a natação. É uma das coisas que eu tenho feito durante a semana e que ajuda bastante assim, a dar uma desestressada. Até porque é bem cansativo, né? Tu sabe que eu gosto muito de natação, mas eu tenho um problema de fôlego. É muito difícil. E eu achava que sabia nadar um pouquinho, mas daí quando tu vai para usar técnica, então é bem difícil e cansa demais. E aí isso ajuda a desestressar. E como algo... Daí vem um contraponto, né? Que daí fazer exercício é uma coisa que ajuda, mas por outro lado ir a restaurantes e comer... É gostoso, né? É gostoso, é algo que desestressa. Então, gosto de sair para jantar, né? Minha esposa, amigos. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é reunir amigos. Meu irmão toca violão, então a gente gosta de cantar, tocar, comer um churrasco. E isso é bacana demais. Desde que... Eu nunca gostei muito de verão, né? Por causa de calor. Mais gordinho, a gente não gosta muito de calor, né? Mas depois que eu comprei a casa na praia, assim, que eu tive a oportunidade, daí eu comecei a gostar do verão.
Então eu gosto muito de ir para lá com o meu irmão e a família também, meus pais, minha irmã. A gente sempre faz algum churrasco e essa parte musical é muito bacana. Tarcísio, nessa parte da Stars, né, a gente falou, foi muito legal na tua fala, a questão da dificuldade de apoio, de dinheiro. E aí, de repente, depois que vocês já fizeram todo esse negócio com a Kepler, surge a Stars na vida aí para conversar com vocês. Como é que tu ficou sabendo a respeito da Stars e o que tu mais gosta no projeto hoje? Tá, perfeito. O Guilherme, né, me procurou, a gente trocou uma ideia, ele apresentou o projeto. Eu gostei bastante da ideia justamente por isso, porque eu enxerguei que uma das dificuldades minha do início era dinheiro e ter pessoas que conhecessem sobre negócio, né, sobre o dia a dia de uma empresa, essa troca de experiência, né? Então, eram elementos que tem na Stars que eu acho muito bacana. Essa rede, networking com outros empresários, isso traz uma riqueza gigantesca, né? Troca de experiência, permite a gente fazer alguns benchmark também, porque, no fim, estando em contato com outros empresários, todos têm desafios semelhantes e acaba trocando ideia e ajuda também no nosso dia a dia. Então, da mesma forma que a gente consegue ter um investimento, que era uma das opções, né? Não, quero investir em algo e eu gostei do modelo, mas também o networking, E tem valido a pena? Benchmark, sim, com certeza. Entraria de novo? Sim, com certeza. Até porque, como eu disse, né? O fato de conhecer empresas também, o que está se criando, é uma excelente oportunidade também de conhecimento, de experiência, até para ser aplicado na nossa empresa. Porque a gente acaba em reuniões, em avaliações, conhecendo o que está sendo criado no mercado, e isso nos ajuda muito também, de enxergar as evoluções que estão existindo, né? Então, além de conhecer os networking, eles são... Isso que tu falou realmente é muito rico, né? Porque no dia a dia, todo empresário, todo líder empresarial, ele fica muito dentro do negócio dele. Exatamente. Ainda que a gente fala muito, não, tem que ir para estratégico, tem que sair do operacional, não sei o quê, tem que sair da empresa. Mas a verdade é que no dia a dia, ainda que fique no estratégico, fica no estratégico da empresa. Isso. Mas saber o que está acontecendo no mercado, questão de inteligência artificial, questão de modelo de tokenização, questão de modelo de negócio, até questão de gestão Lean, entender tudo isso daí e entender outros setores, como é que funcionam também, realmente é uma dificuldade, né? Até pensando nisso, e realmente essa questão do network é algo importante, né? Eu, há uns anos atrás, e por isso eu acabei aceitando ir para Stars, também estar junto, né? E eu procurei me aproximar de associações, né? Por exemplo, a Fiesc, a ACAT, a prefeitura mesmo, porque se criou o ecossistema de inovação, então a gente está procurando estar próximo para poder justamente enxergar o que está acontecendo, quais são as empresas que existem. E hoje eu sou um dos diretores, né, do CETOS, que é o Polo Sul da ACAT, aqui na região sul, na verdade, não é só Criciúma. Também estou na Câmara de Tecnologia e Agronegócio da Fiesc. Estou também ali no ecossistema de inovação como conselheiro. Estou como conselheiro na Stars. Então, é uma forma de me conectar de várias formas para justamente trazer evolução para dentro de casa. E isso tem funcionado demais. Já trouxe vários projetos que eu conheci junto, tanto na Stars, né, com os colegas, né, empresários, mas como também a CAT, Fiesc, sempre a gente consegue colher alguma coisa que dá para aplicar dentro da empresa. Que legal, bacana. E, Tarcísio, para a gente finalizar agora, queria te fazer uma pergunta relacionada a o que o Tarcísio de hoje sugeriria para o Tarcísio do passado. Eu sei que vocês tiveram sucesso e têm tido hoje sucesso, mas se fosse para mudar alguma coisa, para melhorar alguma coisa, qual que é a dica que você daria para o Tarcísio do passado e, ao mesmo tempo, a dica que você dá para os nossos empresários de hoje? Com certeza é buscar ajuda. E nessa jornada sozinho é muito desafiador. E a gente acaba sofrendo muito nesse processo. E se eu pudesse aconselhar, com certeza buscaria empresas, consultores, mentores,
né? Hoje, como a Stars, é uma forma de ajuda muito boa no início, né? Principalmente nesse início. Então, é algo que, sem dúvida, eu estaria buscando. E estar próximo dessas associações, né? Como a CAT, depende de cada área, né? Mas a base tecnológica é a CAT hoje em Santa Catarina. Eu me aproximaria dessas pessoas para também poder entender, ter esses benchmarks, o que acontece em outras empresas. Benchmark é algo sensacional também. Eu, com certeza, estaria muito mais próximo de outras empresas, empresários, que é o que, por exemplo, a Stars oferece, estar próximo de outros empresários e poder entender como eles vivem o dia a dia. Isso é muito rico. Então, ajuda. Eu acho que esse apoio é importantíssimo para ter uma jornada um pouco mais leve. Ela é difícil, de uma forma ou de outra, mas sem ajuda é muito mais difícil. Porque assim, no fim do dia, a execução ela é do empreendedor. Exatamente. Você tem que executar, não tem jeito. Mas poder contar com a ajuda de quem já viveu a jornada, já viveu o processo, é que nem eu costumo falar como se fosse um personal trainer na academia. É diferente. Você vai lá, você pode fazer os exercícios, mas se você tem um acompanhamento profissional, na natação, na academia, no que for, a velocidade é diferente, o aprendizado, a técnica, o ajuste. A gente acaba evitando alguns erros, né, que poderiam ser evitados. Eu mesmo falo assim que na minha jornada da Stars, eu tenho um privilégio muito grande, porque como a gente trabalha com esse modelo de lideranças empresariais, eu tenho um privilégio, Tarcísio, que acho que é invejável. Eu tenho mais de 400 lideranças hoje que eu posso pedir ajuda, que eu posso trocar ideia, pedir sugestão. E eu já tive cada conselho, mas cada conselho, que sem dúvida alguma é o que fez a Stars chegar onde chegou hoje, que é a maior rede de aceleradoras do país, e foi muito em função de muita ajuda que eu tive. E quando eu falo ajuda, não é dinheiro nesse ponto. É aquela dica de como se portar, como falar, como resolver um problema, uma sugestão de uma melhoria do modelo, uma melhoria do processo, uma melhoria da venda. Tem cada dica assim, é muito preciosa. Exato. Eu tenho um caso bem específico assim de ajuda que a inteligência artificial é algo que está muito presente hoje, né? E a gente estava querendo implantar, e num dos eventos assim, da Fiesc, eu conheci uma pessoa de inteligência artificial, fomos conectados lá pelo pessoal que estava lá, e a gente fez um projeto agora, a gente melhorou um processo em 60%, 70%. É algo espetacular. Então, por isso que essa rede de ajuda, de contatos, estar próximos de outros empresários. Encurta muito o caminho. Encurta o caminho, exatamente. Então, vários projetos dentro da Procer é exatamente desses relacionamentos. Então, realmente, o que a Stars hoje traz como um modelo de negócio, além dessa ajuda e investimento, mas também essa rede de contato com outros empresários. Isso é sensacional. Que bacana. Tarcísio, queria te agradecer demais. Foi um podcast muito gostoso, muito leve. A gente pôde falar um pouco da vida. E, em especial, gente, olha que bacana. É um cara que veio da roça, de uma cidade pequenininha, em que foi trabalhar numa empresa, foi CLT, cresceu, mudou de empresa, cresceu, se tornou executivo. Em um determinado momento, junto com 2 amigos, largou tudo e foi correr o risco e o sonho de empreender, e com muito trabalho e com a bênção de Deus desenvolveram, cresceram, e em 12 anos fizeram a venda do negócio para uma multinacional como a Kepler Weber. Então, algo realmente fantástico que o pessoal da Procer desenvolveu, e que o Tarcísio, né, conosco aqui hoje, pôde contribuir um pouco, né, da história e inspirar um pouco, né, para que a gente possa transformar o nosso país numa cultura mais empreendedora, mais empresarial, que realmente é algo que a gente precisa tanto no país, né, Tarcísio? É verdade. Realmente, essa é uma das formas que eu me sinto hoje, é de procurar inspirar ao máximo, né? Fazer, sempre dando o meu melhor em tudo que eu faço, inspirando quando possível. Então, a gente busca realmente ter essa, como já agora uma nova fase da vida, né? Como uma missão, realmente é tentar passar um pouco dessa experiência que eu vivi como empresário e estou vivendo, né? E agora tanto como executivo, estando também numa empresa muito grande, aprendendo muito sobre processos, organização, então realmente vivendo um momento incrível.
E continuar a acelerar agora, né? E acelerando. Obrigado, Tarcísio. Valeu, Tamo sempre junto. uma satisfação. Valeu.